O mel é conhecido pelos seus efeitos terapêuticos e pelo seu sabor característico. As meditações do Castelo Forte trazem essa doçura para cada dia de 2022 e compartilham o efeito da palavra em nosso coração e em nossa vida. Castelo Forte, Meditações Diárias 2022. 5 minutos com Jesus. Mensagens Diárias 2022. 365 meditações para fortalecer a espiritualidade. Com este devocionário, você é convidado a ler a palavra do Criador e ser lembrado do milagre que Ele oferece em Jesus, a paz que o mundo não pode dar. Acesse editoraconcordia.com.br e adquira o seu. Louvor e glória ao Deus dos céus, triuno e verdadeiro Deus, prostrados nossa adoração, rendemos-lhe de coração, e dá-nos graças a uma voz, por sua glória junto a nós. Ó Pai Celeste, Rei Senhor, és do universo Criador, ó unigênito de Deus, Jesus o Cristo e Deus dos céus, Cordeiro Santo e divinal, do Pai és Filho e és Deus igual. Tem compaixão de nós, Jesus, por nós morreste sobre a cruz. Tem compaixão, ó bom Senhor, te suplicamos com fervor. Tem compaixão e dá-nos paz, tu que do Pai à destra estás. Só tu és santo, ó Salvador, somente tu és o Senhor, só tu, ó Cristo, ó Rei Jesus, és o Espírito da luz, Senhor excelso sem igual, na glória do Pai celestial. Amém é confissão veraz, que a corte celestial apraz, que o mundo inteiro a ti, Senhor, tribude perenal louvor. A cristandade canta, ó Deus, agora e sempre os feitos teus. Estimados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Está escrito no Salmo 146: O Senhor sempre cumpre as suas promessas, julga a favor dos explorados, dá comida aos que têm fome, põe em liberdade os presos injustamente, faz com que os cegos vejam, levanta os que caem, ama quem obedece, protege o estrangeiro e ajuda as viúvas e os órfãos. O poeta canta: aflito e triste o coração,
Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus para hoje começa com o Salmo 146. Ao testemunhar os grandes feitos de Deus, o salmista promete louvar de todo o coração enquanto viver. Nos alerta, no entanto, a não pormos a fé em seres humanos, pois são mortais e não podem salvar ninguém. Somente Deus, Criador dos céus e da terra, liberta, defende, cuida e levanta os seus filhos. Está escrito. Salmo 146. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Destacamos o verso número 1, que diz: que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Oremos. Ó Santo e Eterno Deus, grandes coisas tens feito por nós. Tu és digno de todo louvor, honra e glória. Que todo o nosso ser te louve, ó Senhor. E para que o nosso louvor seja sincero e verdadeiro, te pedimos com um coração quebrantado e arrependido, perdão. Perdão por pecarmos em pensamentos, palavras, ações e omissões. Perdão por termos maltratado, desprezado pessoas que são diferentes de nós. Tenha misericórdia de nós, pecadores, Senhor, pois merecemos o castigo por nossa desobediência. Cria em nós um coração puro, salva-nos, liberta-nos, cura-nos, protege-nos, levanta-nos na fé verdadeira que nos guia ao teu reino, onde a alegria e a felicidade nos acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro, mas vida para sempre. Em nome de Jesus, teu Filho, nós o pedimos e agradecemos. Amém. Vamos agora, meus irmãos, à leitura do Antigo Testamento, que está
no livro do profeta Isaías, capítulo 35. Deus envia o profeta Isaías para confortar seu povo que estava no exílio. Deus promete abrir seus olhos e ouvidos, levantar os caídos e fazer com que os mudos cantem de alegria. Os que confiam no Senhor andarão no caminho santo. A alegria e a felicidade os acompanharão para sempre. Está escrito: a futura felicidade de Jerusalém. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam os desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão tábuas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Destacamos o versículo 4. Digam os desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, tuas promessas estão se cumprindo. Pela proclamação da tua santa palavra, muitas mãos cansadas se fortaleceram e joelhos fracos se firmaram. Perdoa-nos, Senhor, quando trememos e duvidamos da tua palavra. Salva-nos da tristeza e do choro, dá-nos paz e alegria. Em nome de teu Filho Jesus. Amém. No Novo Testamento, na carta de Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus, encontramos os cristãos fugindo das perseguições. No capítulo 2, Tiago chama a atenção em relação ao preconceito, à discriminação, ao tratamento desigual do próximo. Tiago nos chama para olharmos nosso próximo como aqueles por quem Jesus morreu. E em seguida destaca que a fé sem obras é morta. Destaca que a fé produz boas obras automaticamente. Fé e obras não podem ser separadas. Assim diz. A leitura de hoje se encontra no livro de Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 18. Diz a palavra: tratamento igual para todos. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem.
Pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse não cometa adultério, também disse não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que precisam para viver, não adianta dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. O versículo em destaque é o primeiro versículo, que diz: meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Oremos. Santo Deus, tenha misericórdia de nós e perdoa o nosso coração preconceituoso, que julga os outros pela aparência delas. Cria em nós um coração puro, um coração que ama e acolhe o próximo sem fazer distinção se é rico ou pobre, pois todos somos iguais diante do Senhor. A tua promessa de salvação em teu Filho Jesus é para todos. Amém. O Santo Evangelho para o 15º domingo após Pentecostes, encontramos em Marcos capítulo 7, versos 31 a 37. Nesse Evangelho, Jesus vai ao encontro dos gentios e cura um surdo e gago. Nesse milagre de Jesus, é enfatizado o seu amor por todas as raças e tipos de pessoas. Se cumpre a promessa de Deus de amar, purificar, curar e salvar a todos, sem discriminação. Cristo para todos. Assim diz: Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro. Passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá. Isso quer dizer: abre-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Assim termina o Santo Evangelho. Que a palavra de Deus aqueça nossos corações e nos mantenha na fé verdadeira, em Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a força do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Hoje quero pensar com você sobre o tema: somos cristãos integrais ou parciais? Eis a questão.
A palavra para hoje nos ensina a amarmos indistintamente uns aos outros, integralmente, como Deus em Jesus nos amou. No Salmo 146, ao testemunhar os grandes feitos de Deus como Criador do céu, da terra, do mar, que liberta, defende, cuida e levanta seus filhos sem fazer discriminações, o salmista promete louvar a Deus de todo o coração enquanto viver, dizendo: Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O profeta Isaías conta no capítulo 35 como Deus o enviou para confortar seu povo que estava no exílio. Deus promete abrir os seus olhos e ouvidos, levantar os caídos e fazer com que os mudos cantem de alegria. A alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza nem choro para sempre. É a promessa do novo céu e nova terra para os que confiam no Senhor e andam no caminho santo, que é Jesus. Disse Jesus: Eu sou o caminho. No Evangelho de hoje, Marcos capítulo 7, versos 31 a 37, encontramos Jesus indo ao encontro dos gentios, em Decápolis, região das 10 cidades, próximo ao mar da Galileia. Ali Jesus cura um surdo e gago dizendo: Efatá, que quer dizer abre-te. Vamos ver uma animação sobre esse milagre. Nesse milagre é enfatizado o amor de Deus por todo o mundo, por todas as raças e tipos de pessoas. A cura desse homem comprova o cumprimento da promessa de Deus de amar, purificar, curar e salvar a todos, sem discriminação. Na carta de Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus, escrita por volta de 50 anos depois de Cristo, aos cristãos que fugiram das perseguições, ele aconselha a serem praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago escreve que a fé sem obras é morta. No capítulo 2, ele chama a atenção em relação ao preconceito, à discriminação, ao tratamento desigual do próximo. Deus deseja que o tratamento seja igual para todos, sem fazer acepção de pessoas, sem discriminação. O cristão não julga os outros com base na aparência, riqueza ou status. Tiago então exorta para olharmos nosso próximo como aquele por quem Cristo morreu. Deus nos abençoa para sermos uma bênção na vida dos outros, sem discriminação. Então, deve haver coerência entre fé e obras. O pastor Reginaldo Veloso Jacob conta a história do príncipe Leopoldo,
nascido em 1853, filho da Rainha Vitória do Reino Unido. A história conta assim, que ele foi criado com muitas regalias no palácio, como é comum a um príncipe. Um dia ele fez o seguinte questionamento: será que as pessoas me dariam atenção se eu não fosse um príncipe? Então tirou suas vestes reais e ficou circulando pela cidade. Não foi reconhecido por ninguém. Resolveu então ser mais ousado ainda. Vestiu-se de mendigo, enfaixou a perna, dando a entender um grave ferimento. Sentou-se na praça esperando que alguém fosse ao seu encontro. Ninguém se aproximou. Finalmente, no final da tarde, um camponês agricultor se aproximou e ofereceu ajuda. Perguntou o que havia acontecido e disse que iria levá-lo para um lugar mais seguro. No caminho, o príncipe contou quem era e levou o camponês para o palácio. O príncipe tentou recompensar o gesto de amor daquele agricultor. Queria oferecer um presente em forma de gratidão. Então o camponês disse: se alguém merece uma recompensa, esse alguém é meu pai. O príncipe não entendeu e perguntou: como assim? Meu pai, desde a infância, me ensinou: nunca faça acepção, discriminação de pessoas. E ele dizia: feche os olhos e abra os braços. Então, como está a prática de nossa fé? No hino 170 do Inário Louvai ao Senhor, nós cantamos: a tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Então, você sente que sua fé enfrenta provações? Se sente? Dê graças a Deus, pois isso significa que você tem fé. Se não, então ouça o que Deus tem a dizer, pois pela fé somos salvos e capacitados a praticar boas obras. A verdadeira fé nos capacita a sermos cristãos integrais, não parciais. Mas o que significa sermos cristãos integrais e não parciais? O Dr. Robert Benne, professor de ética teológica da Igreja Luterana nos Estados Unidos, em seu livro Ética Razoável, escreve sobre como viver a vida cristã integralmente. Encontramos esse texto na Bíblia de Estudo da Reforma, página 2015, junto à carta de Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês alguns destaques, pensando em nosso tema: somos cristãos integrais ou parciais? Assim escreveu o Dr. Robert. Muitos de nós somos cristãos parciais. Nossas convicções cristãs aplicam-se apenas a uma pequena parte de nossa vida, e esta porção está encolhendo. E ela continuará a diminuir, a menos que recuperemos uma visão abrangente da vida, que nos ajude a reunir o que a vida moderna está dividindo em partes isoladas. Opiniões que ouço de pessoas próximas e de colegas de trabalho revelam que o mundo moderno está nos dividindo em pedaços. Dizem: a minha vida no domingo não tem nada a ver com a minha vida no rigor e confusão da legislação, disse a advogada, atordoada no exercício de sua profissão. Meu trabalho como cientista é algo separado da minha vida como cristão, afirmou o professor de uma faculdade.
Uma esposa cristã em conflito com o marido disse com voz trêmula: o terapeuta me disse para ir em frente e ter um caso extraconjugal com outra pessoa para conseguir a atenção do meu marido. Outro amigo cristão afirmou: eu faço os meus investimentos pensando exclusivamente no lucro que a empresa pode gerar, não levando em conta o que a empresa faz ou como age. Disse um membro de uma congregação: se um programa de televisão me diverte, é o que me importa. Outro conhecido disse: religião e política têm de ser mantidas separadas. Um outro de meus colegas afirmou: as convicções religiosas não devem interferir na política de contratação de funcionários em nossa faculdade. Então, meus irmãos, qual é a sua opinião a respeito de sua vida e prática cristã? Você se considera um cristão integral ou parcial? O Dr. Robert continua: assim como os exemplos acima sugerem, nosso mundo moderno nos divide em partes, e o faz de duas maneiras. Primeiro, ele separa nossas vidas em setores independentes, que são regidos por princípios próprios. Educação é educação, política é política, vida econômica é vida econômica, e cada um desses setores é compreendido e regido por modelos independentes de conhecimento e atuação. Até mesmo a vida privada é muitas vezes entendida de acordo com os princípios da psicologia e sociologia. Nesse processo de secularização, nossas vidas não são mais inteiras, completas. Muitas vezes somos forçados a nos tornar cristãos parciais. Nossa vida no mundo dos negócios, na educação e na política torna-se cada vez mais mundana. O sexo é entendido como uma função fisiológica. Os relacionamentos se tornam um pouco mais do que a satisfação pessoal. No mundo moderno, muitos aspectos da religião são altamente individualistas. Muitos só querem a igreja quando ocorrem nascimentos, casamentos, mortes, e quando elas querem que seus filhos possam receber valores morais sólidos. Muitos que se dizem cristãos não vivem integralmente sua vida cristã. E ele diz: suas convicções cristãs aplicam-se apenas a pequenas áreas de suas vidas. O Deus delas é um Deus de lacunas, ou Deus da conveniência, só é procurado quando se sente necessidade extrema. Nossas igrejas são frequentadas por muitas dessas pessoas. Elas são cristãs parciais, não porque estão desmotivadas, mas porque seu cristianismo se aplica somente a pequenas partes de sua vida. Elas estão sucumbindo ao mundo secular dividido em compartimentos. Os cristãos têm de ser pessoas inteiras. Eles precisam estar em contato com Deus. Somente o Espírito Santo nos capacita a viver integralmente e na presença de Deus. Então, meus irmãos, somos cristãos integrais ou parciais? Assim como nos mantemos conectados diariamente às redes sociais através do celular, do smartphone, muito mais necessitamos nos conectar com Deus no culto e no estudo de sua santa palavra. Esta conexão acontece quando buscamos o conhecimento de Deus na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Deus está ligando para nós. Assim como sabemos que ao tocar o celular
Ele chama por alguns instantes. Se não atendermos a tempo, a conexão será interrompida. Assim também Deus, por amor a nós, continua ligando. Sua chamada ainda continua. Disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Então, não deixe de atender essa chamada. Abra a porta enquanto é tempo, pois o grande dia se aproxima. Os sinais do fim, meus irmãos, estão acontecendo. Não deixe para amanhã para atender a ligação de Deus. Deus quer nos aperfeiçoar na fé para sermos cristãos integrais em todo o tempo e em qualquer lugar onde estivermos. Sabemos que neste mundo nossa fé é provada a todo momento. Nossa vida e prática cristã é testada. Quando enfrentamos momentos difíceis, momentos de provações neste mundo hostil, podemos ser tentados a desistir de tudo e até negar a Deus. É nessa hora que precisamos lembrar a palavra de Tiago no capítulo 1, versos 2 a 4. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Portanto, vamos orar sem cessar. Efatá, Senhor, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a voz do nosso bom pastor. Abra a nossa boca para que possamos falar da nossa fé como cristãos integrais. Que o nosso falar seja provado na prática de boas obras e perfeita conexão com o nosso próximo, sem preconceito ou discriminação. E também abra os nossos olhos para que possamos enxergar o céu. Efatá, Senhor, abra os nossos corações para recebermos e compartilharmos perdão, vida e salvação para todos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora louvar a Deus cantando Kumbaya, palavra de origem angolana, da Angola, África. Os escravos nos Estados Unidos cantavam, buscando força, esperança e coragem para enfrentarem os sofrimentos. Um chamado a Deus, um pedido de ajuda. Kumbaya, que quer dizer, venha a nós, Senhor. Vamos louvar. Chora aqui, Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Alguém ri aqui, Kumbaya. Alguém ri aqui, Kumbaya. Alguém ri aqui, Kumbaya, Senhor, Kumbaya. Alguém reza
aqui, Kumbaya. Alguém reza aqui, Kumbaya. Alguém reza aqui, Kumbaya. Senhor, Kumbaya. Alguém canta aqui, Kumbaya. Alguém canta aqui, Kumbaya. Alguém canta aqui, Kumbaya. Senhor, Kumbaya. Vamos agora, com alegria, dedicar nossas ofertas de gratidão a Deus. Vamos falar com Deus em oração. Amado Deus, nosso Pai Santo e Eterno, obrigado pelo Teu grande amor por nós. O Espírito Santo nos fez conhecer o amor em Teu Filho Jesus Cristo, que foi sacrificado para nos salvar. Dependemos inteiramente do Teu amor, misericórdia e providência. Por isso, buscamos ao Senhor para que sejas nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações e provações. Aumenta a nossa fé, principalmente nesse tempo de provação, devido a essa pandemia mundial. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Tenha misericórdia de nós e perdoe todos os nossos pecados. Capacita-nos a viver uma vida agradável a Ti em palavras e ações. Capacita-nos a obedecermos aos Teus mandamentos, que nos ensinam a maneira correta de viver, a sermos honestos uns com os outros. Capacita-nos a amar o Senhor acima de tudo e amar o nosso próximo, como Jesus nos amou em palavras e ações. Capacita-nos a sermos cristãos integrais e não parciais. Guarda, Senhor, a Edna da Hora, o Wellington Santos, Raimunda Gomes, a Jucineia. Rogamos a Tua bênção sobre todos os enfermos. Levanta-os segundo a Tua santa vontade. Dá sabedoria às nossas autoridades civis, aos médicos, enfermeiros, força, coragem e proteção em suas funções. Oramos pela nossa nação, que no próximo dia 7 irá comemorar o Dia da Independência. Oramos suplicando, Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Aumenta em nós o amor pelas viúvas, viúvos, órfãos, desamparados e discriminados. Que haja igualdade entre todos. Que possamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Abençoa a vida de Juliana Rios, que no dia 2 completou mais um ano de vida. Que a sua santa palavra ilumine seus passos. Por tudo, Santo Deus, oramos em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Vamos agora, meus irmãos, louvar o Senhor pela nossa pátria, orando ao Senhor que abençoe o nosso Brasil, pois no dia 7 de setembro iremos comemorar a nossa independência. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria que nos apraz viver feliz. Olhamos para ti, ó, vem reinar aqui, tu Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar conforme o teu mandar, por justas leis. Sublimes bênçãos das amor, perdão e paz, a salvação. Que a nova da tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação. Guiando a ti, Jesus, toda a nação. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Estimadas irmãs e irmãos, firmados na fé em Cristo, que amou a todos sem discriminação, recebemos e compartilhamos com todos igualmente perdão, vida e salvação. O próximo culto presencial será no dia 19 de setembro, às 9 horas.
Vamos seguir as orientações para a segurança de todos. Informações sobre a nossa congregação, acessem o site yelbawordpress.com. Aos que apreciaram o culto no canal do YouTube, peço que cliquem no like e deixem o seu comentário. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato conosco ligando para 3321-7132. Informamos também que faremos a encomenda dos devocionários Castelo Forte 5 Minutos com Jesus para 2022. Quem desejar, entre em contato até o dia 29 de setembro. Que o nosso Pai Eterno nos mantenha firmados na fé e unidos no amor em Cristo. Amém.